Olá você, tudo na paz, que Deus abençoe sua vida, família e ministério, amém? Esse vídeo faz parte da série Efésios 5. Convido você que não leu, que não viu, né? Assista os vídeos anteriores e também faça a leitura do livro de Efésios. É um livro pequenininho, em especial Efésios 5, para você se situar melhor, para não ter texto fora de contexto. Tá bom? Eu só não vou falar nesse vídeo porque em vários outros vídeos anteriores já fiz a leitura, senão o vídeo fica muito longo. E vou dar continuidade a essa leitura. Versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, né? Nesses versículos aqui nós aprendemos, né, para que nós venhamos nos observar. Tem gente que acha que o crente tem que ficar observando, julgando os outros. Nós, aquele texto, não julgueis, que o Senhor Jesus fala lá em Mateus 5, é diferente. Mateus 5, Mateus 6. Eu vou colocar aqui qual é esse versículo do qual eu estou falando. Que me fugiu da memória, eu estou me atendo mais a Efésios 5. Nesse texto aqui, não é para a gente ficar julgando os outros e tal, mas é para nós nos julgarmos a nós mesmos, termos uma avaliação, né? E com isso nós podemos nos corrigir. Se nós não nos julgarmos a nós mesmos, como nós vamos corrigir? Reconhecendo que nós estamos errando. Então precisamos nos julgar. Então, no verso 15, Efésios 5,15 diz: portanto, vede prudentemente como andais. Então é uma autoavaliação. Não como nércios, mas como sábios. Nércio é a forma bíblica de falar não como bobos, não como tolos, ou qualquer outra conotação desse tipo. Mas em detrimento disso, né, ao contrário disso, da forma como sábios. E como é isso? Usando a palavra de Deus. Aí aqui dá a dica no verso 16. Remindo o tempo, por quantos dias são maus. Quantos de nós cristãos temos perdido o tempo? O inimigo tem se aproveitado disso. Sabe uma coisa que o inimigo tem usado muito hoje em dia? O poder da distração. Nos distraindo, nos mantendo com entretenimento, com alguma diversão, alguma distração. Pode não ser um pecado, uma prática de um pecado, mas acaba virando um pecado porque você está tirando um tempo que você poderia se dedicar a Deus, às coisas de Deus, para coisas que agradam a carne. Por exemplo, ficar lá nas redes sociais e tal, vendo bobeira, videozinho engraçado e tal, ou fofoca, ou conteúdo de briga, de contenda, alguma coisa desse tipo, ou até tem gente que acaba migrando para a sensualidade, coisas que também não devem, né? E com isso acaba perdendo tempo. E o tempo é uma dádiva de Deus, né? Esse mandamento aqui fala para que nós venhamos remir o tempo, aproveitar o tempo, economizá-lo, né? E verso 17: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Nós precisamos entender a vontade de Deus. Se nós não entendermos a vontade de Deus, estamos sendo insensatos, que é mandamento de Deus que nós venhamos entender a vontade de Deus. E isso nós vemos nos capítulos anteriores, de Efésios. A palavra fala para que nós venhamos compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a profundidade, o amor de Deus e a vontade de Deus e tal.
Então nós podemos, e é através da palavra, através da revelação do Espírito. E é por isso que a palavra de Deus nos ensina e nos instrui a nos enchermos do Espírito Santo de Deus. E aí, olha como que isso tem a ver. Verso 17. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Verso 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Falando, aí ensina como se encher do Espírito. Se você me perguntasse agora, Davi, mas como que eu faço para me encher do Espírito de Deus? O verso 19 nos responde isso. Falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Quando nós nos sujeitamos um ao outro, é quando nós reconhecemos nosso irmão como uma pessoa digna de coisas boas, de honra, de mérito, de coisas boas, coisas que agradam ao Senhor. Bem diferente do padrão do mundo, que um tenta pisar no outro, tenta usar o outro como se fosse um degrau onde vai pisando todo mundo para chegar lá em cima. No Evangelho, a escada do crente é ao contrário, é para baixo. Quanto mais nós nos humilharmos diante de Deus, mais Deus nos exalta. O mundo não. Quanto mais um tenta pisar no outro, eles querem se aparecer, se projetar dessa forma. E não é o padrão que Deus quer. O Senhor Jesus, sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Verbo vivo que desceu do céu, sendo o Mestre, ele lavou os pés dos discípulos. E ele fez isso para nos dar o exemplo de como nós devemos agir. Então nós temos que valorizar o nosso irmão, nossa irmã, apoiar, animar, dar uma palavra de incentivo, de apoio, uma palavra de alegria, uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, fortalecendo e valorizando nossos irmãos e irmãs. Amém? Isso é agradável a Deus e faz com que nós estejamos cada vez mais vinculados com a vontade de Deus e nos encher do Espírito do Senhor. Amém? Deus continue abençoando sua vida, família e ministério. Quero te ver no céu, viu?